no final da noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal também, no município de Torres, prendeu mais 3 indivíduos. E a apresentação já foi feita direto em Criciúma. E no início da manhã de hoje, por volta de 5h30 da manhã, a nossa Brigada Militar, o BOP Gaúcho, junto com o BOP do Estado de Santa Catarina, fizeram uma busca numa casa localizada no município de Morrinhos do Sul, que fica entre Terra de Areia e Três Cachoeiras, né, as margens, por assim dizer, da BR-101. O que foi apreendido nessa casa em Morrinhos do Sul? Vários equipamentos que poderiam ter sido usados na ação em Criciúma. Nessa casa foi apreendido também, foi preso também o 6º indivíduo que estava guarnecendo esse local lá. Não foi apreendido arma, não foi apreendido dinheiro, mas as circunstâncias da prisão e os objetos lá apreendidos levam a crer que essa casa em Morrinhos do Sul possa ter servido de base de transição de apoio à quadrilha após o fato de Criciúma, após a ocorrência de Criciúma. Mas ainda que é importante esclarecer a sociedade gaúcha, esses 6 indivíduos presos em território gaúcho, nenhum deles é gaúcho, todos eles são naturais do estado de São Paulo, todos os 6 são paulistas, né? Neste momento, nós seguimos com várias diligências no Rio Grande do Sul, né? Em vários locais, com a possibilidade, talvez, de prender mais indivíduos. Muito bem, a gente tem o próprio governo do estado, né, informou agora há pouco que estava com uma dificuldade para a realização desta live com o pronunciamento da Secretaria de Segurança Pública. De nivelar o conhecimento com vocês, dizer que a investigação é de Santa Catarina, nós estamos na condição de auxiliar o estado de Santa Catarina, né, e trabalhando, como sempre, de maneira integrada. Eu vou passar a palavra agora para o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, para que dentro do que é possível dizer nesse momento, ele esclareça as circunstâncias das prisões ocorridas e realizadas pela TRF de ontem à tarde e no início da noite. Então, Reixac, por favor, a palavra à sua disposição. Obrigado, senhor secretário. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos amigos da imprensa. Por parte da Polícia Rodoviária Federal, é importante a gente destacar que desde quando tomamos conhecimento dos fatos na madrugada de segunda para terça-feira, nós mobilizamos a nossa força tática e as nossas equipes, buscando primeiramente, né, naquelas primeiras instantes após a ação delituosa em Criciúma, buscar informações sobre o deslocamento daquele comboio e se porventura não estariam se deslocando para o nosso estado. Então, coordenamos uma ação com a Brigada Militar justamente para montar as barreiras em locais estratégicos e somar esforços nesse monitoramento e possível interceptação desse comboio. Passada essa fase, nós então começamos a mobilizar as nossas estruturas de inteligência e, como bem destacou o nosso secretário, de forma integralmente coordenada com Santa Catarina, com Polícia Militar, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal, a nossa superintendência de lá, tanto Santa Catarina quanto no Paraná também, e aqui no estado também iniciamos os trabalhos visando identificar se havia algum desdobramento ou alguma ramificação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, na data de ontem, a nossa
o nosso serviço de inteligência chegou a informação de que o veículo foi abordado, um HB20, tinha uma possível vinculação, né, direta ou indireta com a ação delituosa. Então foi feita a interceptação pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal lá em São Leopoldo e já prontamente coordenamos com a Polícia Civil esse intercâmbio de informações e o desdobramento dessa ocorrência. Eram 2 indivíduos que não eram gaúchos, né, de São Paulo, aparentemente 40 anos de idade aproximada, e o veículo também de São Paulo, e maiores informações, todas as informações que foram coletadas lá nas circunstâncias da abordagem foram repassadas para investigação, primeiramente aqui no estado, e depois que vai alimentar a força-tarefa que está sendo conduzida lá. Obrigado. Então, agora foi? Foi, obrigado. Então, Celular estão interferência. Bom, está acontecendo aí um pequeno problema técnico nessa transmissão desse pronunciamento. Lembrando que essa transmissão é feita pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Devidos encaminhamentos com a nossa Polícia Civil Gaúcha e ao mesmo tempo alimentando as informações da polícia ou das estruturas que estão investigando esse caso em Santa Catarina. Então, na madrugada de ontem também, uma informação proveniente da inteligência acarretou que nós fizemos outra abordagem, que é aí um veículo foi abordado em Passo de Torres, ali na divisa, né, logo após a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e esse veículo com 13 indivíduos, também a princípio de São Paulo, tá? Por que eu digo a princípio? Porque as identidades que eles apresentaram tinham indícios de serem falsas. Então, a gente iniciou um processo juntamente com a delegacia lá de Araranguá de identificação desses cidadãos para verificar quem eram eles. E aqui foi constatado, né, durante a madrugada e início da manhã, que se tratavam de indivíduos que estavam na condição de foragido. Então, assim, maiores dados e maiores circunstâncias estão sendo preservadas para não prejudicar o andamento das investigações, mas todo o trabalho, todo o que foi levantado foi repassado para a nossa Polícia Civil desde o início dos fatos, e assim vai ser processado por essa força-tarefa. Então, acredito que, a título de considerações iniciais, era isso, e continuo aqui à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Depois nós vamos abrir para o questionamento, tá? Nós vamos ouvir agora a Brigada Militar. O comandante-geral vai falar. Agora o comandante-geral da Brigada Militar vai quem irá trazer mais detalhes, né? Porque nós tivemos também a participação do BOP gaúcho, juntamente com o BOP lá de Santa Catarina, durante essa operação, até porque há informações de que esses criminosos fugiram para o Rio Grande do Sul. Tanto é que houveram prisões aqui em solo gaúcho já, mas há uma possibilidade de que mais desses criminosos estejam aqui no Rio Grande do Sul buscando refúgio. Então são as informações nesta entrevista coletiva que está acontecendo neste momento lá em Porto Alegre. A gente vai ouvir agora o representante da Brigada Militar. Bom dia a todos. A Brigada Militar ontem à noite recebeu uma informação do BOP de Santa Catarina, inteligência de Santa Catarina, da possibilidade, né, de uma casa em Morrinhos do Sul estar sendo utilizada por esses criminosos, né? A partir dessa informação, encaminhamos lá para a localidade a nossa inteligência e o nosso batalhão de operações especiais, e hoje às 5h30 da manhã foi feita a abordagem deste local, a prisão de um indivíduo, e se verificou dentro da casa vários objetos
com características, né, daqueles utilizados, né, desde uniformes, material para uso de explosivos, a tinta, né, a spray, provavelmente utilizado para a informação que a gente tem, teria pintado, eles teriam pintado de preto as janelas dos veículos. Então são várias características, vários objetos que poderiam estar envolvidos nesta ação. Foi feita a prisão deste indivíduo, esse indivíduo em princípio também oriundo de São Paulo. Neste momento está sendo conduzido aí pelos os dois batalhões de operações especiais a Porto Alegre para serem apresentados no DEIC para o flagrante. Tá bom. Muito obrigado, comandante-geral. Nesta casa em Morrinhos do Sul, também o BOP encontrou lá vestígios de sangue. E nós temos a informação de que 1 ou 2 dos indivíduos teriam sido feridos na ação. Aí existe sangue num dos carros apreendidos em Santa Catarina. Então, em razão disso, o nosso IGP já está lá na casa. Eu passo a palavra para Heloísa, nossa diretora-geral do IGP, para discorrer a respeito das perícias que serão realizadas na casa, estão sendo realizadas nesse momento. Bom dia a todos. O Instituto Geral de Perícias, então, foi solicitado o atendimento a essa casa em Morrinhos do Sul. A equipe está lá e a equipe do IGP, quando chega nesse tipo de local, faz uma varredura em todos os tipos de coleta, biológico ou não. Qual é o objetivo? A ideia é termos os vestígios biológicos para confronto junto com a equipe de Santa Catarina. Então, se esse pessoal que estava nesta casa tem ligação biológica com outros indivíduos em termos de confronto biológico. Então, material DNA, como este sangue, e também as impressões papilares. A perícia de Santa Catarina nos enviou fragmentos papilares coletados dos veículos para a identificação dos indivíduos, sabendo que não eram de Santa Catarina. Isso é um protocolo que se faz, são enviados para vários estados para ver o confronto nos bancos de dados. Todos esses materiais são feitos confrontos, pesquisas no nosso sistema para identificar e fazer essa relação biológica dos indivíduos envolvidos. Tá bom, obrigado, Heloísa. É importante também que eu diga, pessoal que nos acompanha aqui nessa coletiva, está o subcomandante-geral da Brigada, que é o coordenador operacional da Brigada, o comandante-coronel, tenente-coronel Douglas, comandante do BOP, o coronel Luigi, que é o chefe da inteligência da Brigada. Então, estamos todos aqui com o objetivo de auxiliar Santa Catarina e auxiliá-los na elucidação e na prisão desses indivíduos. Vamos ouvir a Polícia Civil, a nossa chefe de polícia, Nadine, e também o delegado João Paulo Abreu, que é o responsável pelas formalizações dessas prisões. Nós vamos centralizar isso tudo na delegacia de roubo do DEIC, e a Nadine tem inclusive condições de dizer agora a respeito dessas 2 novas prisões recém-ocorridas em Gramado, né? Nadine, a palavra é contigo. Bem, bom dia, excelentíssimo senhor. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, então, excelentíssimo senhor vice-governador, delegado Ranolfo, cumprimento aqui os colegas de mesa, agradecemos a imprensa presente. Inicialmente, salientar que na data de ontem, a Polícia Rodoviária Federal fez o contato com a Polícia Civil. Estão me ouvindo ou querem que... Falar um pouquinho mais perto só. Tá? Então, salientar inicialmente que fizemos ontem à tarde um contato inicial, né? O superintendente fez um contato com a Polícia Civil pela prisão de 2 suspeitos no município de São Leopoldo, na BR-116. Imediatamente centralizamos todas as ações da Polícia Civil e de todas as forças dentro do DEIC, coordenados aqui pelo delegado João Paulo. Inicialmente, esses 2 apresentados pela PRF foram identificados como 2 paulistas, um com 30 anos, outro com 44 anos, com alguns antecedentes policiais, antecedentes de receptação, roubo, mas não antecedentes diretamente ligados a roubo a banco. Num primeiro momento se identificou que o veículo que eles estavam utilizando, um HB20, ele era justamente o batedor, foi o veículo utilizado para trazerem todos os demais veículos que foram utilizados na ação do roubo em Criciúma. Em função desse nosso trabalho integrado de todas as forças de segurança, nós entendemos, a Polícia Civil e o delegado João Paulo imediatamente, lavrou o flagrante pelos crimes de participação em organização criminosa
e também coautoria no roubo a banco em Criciúma. É importante dizer que esse flagrante foi lavrado pela Polícia Civil do nosso estado. Nós tínhamos apenas celulares que foram apreendidos e estão agora em análise. Também aproximadamente R$ 8.100 com esses 2 presos. Ambos acionaram, então, os seus defensores e, no momento do interrogatório, eles decidiram permanecer em silêncio. Então, portanto, não declararam o motivo pelo qual estavam aqui no estado e nem as circunstâncias daquele dinheiro que eles possuíam. Imediatamente, por volta de 20 horas, acredito, fomos informados novamente pela Polícia Rodoviária Federal de outras 3 prisões de suspeitos também paulistas e já em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina determinamos então, combinamos com a Polícia Civil de Santa Catarina que seriam apresentados lá e por lá estão sendo feitos todos os procedimentos de Polícia Judiciária. O nosso auto de prisão em flagrante neste momento, com pedido de representação de prisão preventiva dos 2 paulistas, está sendo analisado pelo Judiciário de Criciúma. Então, nós não temos ainda a homologação e nem a decretação desta prisão preventiva. Ao longo da noite, reforçamos a nossa segurança dentro do DEIC, em função desses 2 presos. Na manhã de hoje, combinamos com a Polícia Civil de Santa Catarina, fizemos o translado em segurança desses 2 presos e esses presos já encontram-se, então, sob responsabilidade da DEIC de Santa Catarina. Neste momento, exatamente neste momento, e pelo trabalho da Polícia Civil de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ao longo da noite foram representados por mandados de busca e apreensão em uma casa no município de Gramado, por informações que as inteligências conseguiram apurar, e neste momento, exatamente neste momento, nós temos uma equipe da Polícia Civil que cumpriu este mandado e prendeu uma pessoa. Ainda estamos dependendo da identificação desta pessoa, mas essa pessoa está presa. É uma pessoa dentro de uma casa em Gramado, pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e um outro homem que fugiu para o mato e foi preso também pela Polícia Civil neste momento. Maiores detalhes, o delegado João Paulo fica também à disposição, porque ele teve contato com todos esses presos, e toda essa identificação desses 2 presos, um em virtude do mandado de busca e apreensão numa casa, num local bastante, não é um local afastado, é um local conhecido de Gramado, e este outro preso no mato. Nós teremos ao longo da manhã maiores detalhes. Fico à disposição. Tá bom, vou devolver a palavra para a nossa coordenadora de comunicação da Secretaria. Muito bem, a gente acompanha neste momento esta reunião onde os órgãos de segurança do Rio Grande do Sul estão reunidos agora para uma coletiva de imprensa, onde estão atualizando a situação relacionada ao roubo a banco em Criciúma, que envolveu cerca de 30 bandidos e que resultou em um roubo de 40 milhões de reais do Banco do Brasil. Entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje, a Polícia Gaúcha prendeu 6 criminosos envolvidos. 2 criminosos foram presos em São Leopoldo, na BR-116. Eles foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e apresentados na Delegacia de Roubos e já foram encaminhados para Santa Catarina. Outros 3 bandidos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal de Torres na noite de ontem, na localidade de Passo de Torres, na divisa de Santa Catarina com Torres. Na madrugada de hoje, os policiais prenderam outro criminoso em 3 Cachoeiras. Todos os presos são de São Paulo. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, durante a coletiva, confirmou que a Polícia Civil Gaúcha prendeu agora há pouco 2 bandidos envolvidos no assalto no município de Gramado. O de Morrinhos do Sul é um indivíduo paulista, em princípio, pela identificação que ele deu. Não se tem ainda a confirmação se possa ter foragido ou não, e o que nós temos está sendo confirmada a identidade, e o que ele diz informalmente, disse a nossas equipes do BOP, de que ele teria ganho 5 mil reais para vir até a casa e fazer a queima de tudo que lá estava, né? As roupas, enfim, e os objetos possivelmente utilizados na prática do crime. Tá? Essa é uma versão informal dada aos nossos policiais do BOP lá no local. João Paulo, por favor, alguma... Bom, e aí a gente segue aqui acompanhando. Agora a Polícia Rodoviária Federal fala sobre o assunto.
com esses 3 indivíduos que foram detidos em Passo de Torres, também foram encontrados com eles uma quantia de R$49 mil. Foi em Torres ou em Passo? Passo de Torres. Santa Catarina. Passo de Torres, que fica na divisa, né, entre Torres e Santa Catarina. Na verdade já é Santa Catarina, né, Passo de Torres. Agora de manhã ela tem o RG paranaense, ela é paranaense, esse último preso, e tem também um RG de São Paulo. Então, por isso, o mandado de prisão é paranaense? Não. O que foi preso agora pelo BOP da Brigada Militar. Tá? Ele é paranaense, ele é natural do Paraná, mas tem RG também. Qual cidade essa prisão? Já, doutor Morrinhos, Ok, acho que o doutor João Paulo, posso passar o doutor João Paulo? Bom dia a todos. Na verdade, eu fico à disposição para eventuais perguntas, se porventura existir da parte. Segue acompanhando esta entrevista coletiva que está sendo realizada lá na sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde nós temos representantes da Polícia Civil, do IGP, da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e também o próprio secretário estadual de Segurança Pública dando detalhes. E essa informação, né, que é nova, de que foi preso no Rio Grande do Sul o 7º suspeito de participação em ataque a banco em Criciúma. A informação que nós tínhamos eram de 6 prisões e agora chega essa da 7ª prisão. Momento em que os profissionais de imprensa da capital, que estão participando desta entrevista coletiva, estão fazendo seus questionamentos, né, sobre essas prisões. Então são 7 presos até agora por suspeita, né, de participação nesse ataque a banco lá em Criciúma. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira em Três Cachoeiras, no litoral norte, suspeito de integrar a quadrilha que atacou a agência do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina. Não temos, até porque não se tem ainda, e pelas circunstâncias todas já narradas aqui, a confirmação 100% da identidade deles, né? Então está sendo feito, é coletada a impressão datiloscópica, enfim, como tem que ser, e essa confirmação depende, né, desse confronto com São Paulo. Então não dá para se dizer neste momento que possa haver uma ligação direta com esta organização criminosa daquele estado. Bom, e eu falava agora há pouco sobre esse homem preso na manhã dessa quinta-feira lá em Três Cachoeiras, no litoral norte. Ele estava em um sítio onde foram encontrados materiais que indicam que o local pode ter sido utilizado como ponto de transição para a fuga dos criminosos aqui no Rio Grande do Sul. As palavras do nosso secretário, o local de Gramado, tá? Durante a tarde de ontem, especialmente a madrugada, uma série de ações acontecendo, especialmente lá na região de Santa Catarina. Sobrevêm informações, né, desse imóvel lá na cidade de Gramado, imóvel este em que uma determinada pessoa abordada lá em Santa Catarina teria estado. Feito isso, construído ali todas essas informações. Bom, uma dificuldade aí na transmissão por parte do governo do estado desta entrevista coletiva com diversos representantes da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. Da Polícia Civil de Gramado. Isso aconteceu agora, né? O que me retornaram de informações até o presente momento. É uma pessoa localizada dentro desse imóvel, essa pessoa em tese, já lendo aqui o nome dele, já comparando com a imagem que me foi trazida ontem pelo delegado Anselmo, ele seria, sim, um faccionado, né, da organização criminosa que atua lá em São Paulo, né? Já pesquisando o nome dele aqui, eu peço realmente para a gente só confirmar realmente essa informação, né? Mas a imagem dele me enviada ontem, e a imagem dele coletada agora, é a pessoa que inclusive já participou de uma tentativa de resgate do líder dessa organização criminosa que atua no estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente. Então, esse indivíduo localizado dentro da casa. Uma outra pessoa, né, pelas equipes que faziam o perímetro desse imóvel, que conseguiram deter um outro indivíduo. Essa pessoa ainda não chegou o nome dele, né, mas uma pessoa que empreendeu fuga ali no momento da ação operacional que visava o cumprimento dessa busca.
Em princípio, nada de ilícito localizado dentro da casa. Em princípio, né, não tenho aqui detalhes ainda, estão controlando ali toda a situação, realmente para verificar se há mais pessoas, né? Mas é o que temos, então, até o presente momento. Eles também são de São Paulo? Pois é, e essa informação nova, na verdade, esse indivíduo, ele é natural de Minas Gerais, esse rapaz encontrado dentro da casa, mas é uma pessoa que, quando pesquisa o nome dele em fontes abertas, assim que nós confirmarmos, vocês vão saber quem é, uma pessoa intensamente relacionada a essa organização criminosa que atua no Brasil. Tá? O outro indivíduo, enfim, não tenho informação ainda. Informações novas Olá, que chegam bom dia, neste momento, no momento em que as informações chegaram para os representantes da polícia, já sendo compartilhada durante essa live. E quando fala em uma organização criminosa, uma facção criminosa que tem sede em São Paulo e que atua em todo o país, inclusive com ramificações internacionais, dá a entender que está falando do PCC, o primeiro comando da capital, uma das facções criminosas responsáveis por diversos crimes Brasil afora. Vamos ver agora o que o secretário de Segurança Pública fala sobre esse assunto. Pelo planejamento, pela organização, pela utilização do armamento, os 10 veículos apreendidos, 9 deles são blindados, ou seja, organização completa. Não se tem dúvida alguma da possibilidade muito presente de uma organização criminosa por causa disso aí. Eu não vou citar nomes de organização criminosa para não virar garoto propaganda de facção criminosa, né? Mas eu quero aqui ressaltar, acho que isso é importante ressaltar da sociedade gaúcha, né? Que essa ação até o momento, 8 presos, seja de São Paulo, seja do Paraná, acaba repelindo essas organizações do estado do Rio Grande do Sul, né? Menos de 48 horas, ou 48 horas após a prática do fato, no Rio Grande do Sul, graças à inteligência, ao trabalho integrado, 8 já estão presos, né? Então é um saldo extremamente positivo para nós e demonstra aí a competência, a qualidade das nossas polícias do estado do Rio Grande do Sul. E afasta, né? Uma facção, ninguém vai querer trabalhar num lugar em que a possibilidade de ser preso é maior do que em outros, e não quero comparar com nenhum outro estado, se não devo fazer. Mas é importante por isso também. E mais, acrescentar, a nossa brigada, nesse momento, também está fazendo algumas diligências, pode ser que até o final do dia a gente tenha mais prisões, como disse no início, né? E a nossa ideia sempre aqui é nivelar o máximo possível a informação com todos vocês. A gente segue acompanhando a entrevista coletiva, onde neste momento os representantes da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul falam sobre novas prisões e agora essa confirmação, porque já se cogitava, né, a participação desta facção lá de São Paulo com envolvimento neste assalto lá em Criciúma, em Santa Catarina. E as informações são pequenas sobre aquele assalto a banco lá no Pará, na cidade de Cametá. Não se tem muita informação sobre como está o andamento, né, por parte das investigações da polícia. Mas há uma possibilidade de que haja uma ação coordenada. Olha, neste momento, eu vou acompanhando aqui os bastidores do que está acontecendo lá em Porto Alegre, a Brigada Militar se posicionando e ao mesmo tempo que novas informações estão chegando lá para o secretário de Segurança Pública, ele deve trazer mais algum anúncio em breve, hein? 556, fuzil, né? Munição calibre 40, 10 bases de HT Motorola, rádio, né? 4 colchões, roupas, né? Dentro delas uma calça com sangue, como se tivesse quem usou sido baleado, né? Chips de celular e aquela questão também de material para explosivos e tinta, né? Temos uma informação também agora que temos testemunhas já que identificaram um dos presos em Torres pela PRF como sendo um que participou do aluguel dessa residência lá em Morrinhos, né? Isso aí também é informação que nos chega agora, né? E também um veículo, um Ducato, também foi apreendido lá no local. Então, é isso que nós temos de lá. É uma casa simples, assim? É uma casa normal, foi alugada, se não me engano, faz um mês. E esse levantamento de inteligência foi pela PM de Santa Catarina, né? E essa ação aí sim que foi conjunta conosco. É em Morrinhos que eles teriam ido lá para colocar fogo na... Ele já estava lá na residência, acho que a função dele seria aí depois, mas isso foi o que ele mesmo repassa lá para as guarnições que o prenderam. Bom, e segue acontecendo
essa entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e chama atenção, né, a qualidade da qual é desenvolvido esse trabalho da polícia aqui no nosso estado. O momento que houve essa integração da polícia do Rio Grande do Sul com a polícia de Santa Catarina foi muito importante, né, para que houvessem essas prisões. Todo esse primeiro momento é um momento de coleta, tanto de questões digitais, material biológico, dinheiro. A tinta também está comentando com a tinta que é recolhida nesse local é comparada também, depois a gente faz contato com a perícia de Santa Catarina. Então todos nós trabalhamos com esse confronto, com essa análise. Então primeiro recolhemos todo o material, vamos mapeá-lo para entrar em toda a custódia dessa prova e aí nós começamos um processo de identificação. Porque pode receber rastreamento pelo próprio material biológico que tem no dinheiro, pelo próprio dinheiro, a gente vai ter que analisar o material para começar os procedimentos. Então essa informação agora vai para trabalhar pelos processos que a gente ainda vai começar a partir do material nas mãos. Última pergunta, tá, pessoal? Se tem informação do imóvel em Gramado pertencer a alguma pessoa suspeita, era de um morador de Gramado que colocou a casa à disposição para aluguel, se tem algo nesse sentido? A informação que foi extraída agora lá é de que ela foi alugada por um aplicativo ali de locações disponível, celulares, enfim. É essa informação inicial agora. Só mais uma aqui e vamos encerrar. Bom dia, Guilherme da Bandeirantes. A gente recebeu uma informação de uma outra prisão de suspeita, uma mulher na zona sul da cidade de São Paulo. Da informação da Polícia Civil que ela teria sido encontrada numa casa que tinha drogas e armas e poderia ter uma certa relação também com esse ataque. Vocês chegaram a conversar com a Polícia de São Paulo? O que se sabe sobre a relação dela com essa quadrilha? A prisão dessa mulher, ela foi executada acho, por um distrito de São Paulo, na verdade uma delegacia de bairro, né? E o que foi encontrado ali pelos policiais, né? É droga, armas, na verdade munições, espoleta ali, né? Material explosivo e, em princípio, as informações que levaram a Polícia Civil de São Paulo ao imóvel foram decorrentes de informações anônimas recebidas por essa delegacia de bairro. Há sim um contato especialmente com a inteligência da Polícia Civil Paulista, até em relação às próprias pessoas que vêm sendo presas, não só a inteligência, mas também o próprio DEIC de São Paulo, especialmente com a delegacia de roubos a banco, né? Então, enfim, a prisão lá, por óbvio, não consigo mais aprofundar em relação à efetiva participação dela, até porque isso vem sendo adotado lá pela Polícia Civil Paulista. Bom, pessoal, e assim isso se encerra, então, né? Se encerra neste momento, então, essa entrevista coletiva que está sendo realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, trazendo dados sobre essas prisões importantes para que a polícia continue esse trabalho para tentar encontrar as outras pessoas envolvidas, né? Porque há uma expectativa de aproximadamente 30 criminosos envolvidos nesse assalto